ficou conhecida por sediar um evento chamado A Nova Consciência. A cidade de Campina Grande, durante um tempo, ficou conhecida como uma cidade que envolvia um movimento que trazia uma espécie de ecumenismo. O ecumenismo que não é de hoje, mas que já existe através de toda a história. E um dos grandes slogans do ecumenismo, uma das bandeiras que o ecumenismo levanta, é que todos os caminhos levam a Deus. Não importa a religião, não importa a profissão de sua fé, não importa em que você acredita, se está certo ao seu ver, essa religião, esse pensamento, essa filosofia, esse credo, tudo isso leva a Deus. O ecumenismo, que durante muito tempo em nossa cidade se perpetuou, já hoje em dia já não mais como antigamente. Esse evento, pela graça de Deus, tem perdido sua força, mas não é o mesmo a nível da nossa nação. Ainda existe muito ecumenismo, onde igrejas, inclusive, dão as mãos a outras religiões e tentam manter essa aparente paz, onde todos os caminhos, de alguma forma, levam a Deus. A pregação de Judas nessa carta, ela traz exatamente um dos maiores apelos e exortações à apostasia. Judas, escrevendo em paralelo com a carta de Pedro, que também trouxe no capítulo 2 uma grande exortação acerca da apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos, Judas, de igual modo, também traz um apelo ou uma exortação à igreja presente sobre a apostasia que nós temos vivido por conta de falsos mestres, falsos líderes, a multiplicação das religiões, das seitas e heresias que têm se infiltrado, que têm sido presente no meio da igreja, e aí então a necessidade de exortação. O livro de Paulo Anglada sobre as doutrinas do calvinismo, ele lembra-nos perfeitamente sobre a necessidade de haver exortação à Igreja de Cristo sobre a apostasia. Por quê? A acusação de alguns de que se aquele que foi eleito, ele jamais se extraviará, por que a necessidade de exortar aos eleitos acerca da apostasia? Ora, é indubitável o argumento bíblico sobre a perfeição da redenção que Cristo exerceu para conquistar a nossa salvação. É inquestionável, mas ao mesmo tempo que é inquestionável, há uma outra passagem que diz que os ventos de doutrinas, os muitos ensinos que têm se proliferado no meio da igreja, na sociedade e no meio onde nós vivemos, exerce uma violência tão grande que o autor usa a expressão da seguinte forma: se possível, enganaria até os eleitos. Então, se há uma frente perigosa, se há falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, e se intitulando os mais diversos nomes, como até nós temos ouvido recentemente de patriarcas dentro da igreja, então é mais do que necessário trazer as exortações acerca da apostasia que nós temos vivido nos últimos dias. John Owen escreveu um livro, que o título desse livro é A Apostasia do Evangelho, recomendado para todo cristão ler. Ele fala exatamente da necessidade da igreja ser sempre exortada, ser sempre levada à compreensão de que há muitos que apostatam da fé, por serem líderes, por serem membros que jamais tenham tido um encontro com Cristo, com o Evangelho, e que vivem numa aparência, levando-nos até a compreensão de que são cristãos, mas quando na verdade o seu fim é diferente da vida cristã. Judas é o autor dessa carta, e algumas informações introdutórias dessa carta, tão pequena, tão breve, mas com uma mensagem tão poderosa, tão necessária, tão urgente para os nossos dias.
Judas não é um apóstolo, é um nome comum na época. Ele não pode ser confundido de forma alguma com Judas Iscariotes. Judas, ele não era parte do colegiado, ele não fazia parte do colegiado apostólico, ele era servo de Jesus Cristo, ele era mais um dos discípulos de Cristo. Então no verso 1 você vai observar que Judas ele já se identifica como servo de Jesus Cristo, e lançando um adendo aqui, considerando a pessoa de Tiago, que foi um dos grandes apóstolos de Cristo, que trouxe a proeminência na igreja dos primeiros séculos. E aí ele coloca Judas, servo de Cristo, e irmão de Tiago. Um texto bíblico que vai nos trazer a base para o fato de que Judas ele não era um apóstolo, mas ele se alegrava em mencionar na sua carta, nesse prefácio da carta, que ele era servo de Cristo, irmão de Tiago, ao mesmo tempo levando à conclusão de que ele era irmão do Senhor. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Eu gostaria que você fosse até esse texto comigo. Mateus capítulo 13, verso 55. É a afirmação de que Judas é irmão do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13 e o verso 55 diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Esse Judas aqui é o Judas escritor da carta, não é Judas Iscariotes. Ele é irmão de Tiago, que também é irmão de Cristo. Vá comigo agora até o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o verso de número 3. Capítulo 6, e o verso de número 3. É a mesma informação dada em Mateus. O Evangelho de Marcos também confirma esta informação. Antes de mencionar essa passagem, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para nos posicionar sobre a questão dos evangelhos sinóticos. Não há contradição nos evangelhos. Os evangelhos se complementam. Eles não estão trabalhando de forma contraditória. Sempre que você vê informações em um evangelho presente em outro, é muito provável que eles estivessem vendo, os narradores, os escritores estivessem vendo o mesmo episódio pelo mesmo ângulo e estão escrevendo a mesma coisa. Mas nem todos escreveram como que isso estivesse presente, que é o caso de Lucas. Lucas não trabalha vendo os episódios acontecerem. Ele não é uma testemunha ocular. Judas labora em cima do que Mateus e Marcos também assim já tinham escrito, além dele ser um historiador e investigador dos fatos. Então, sempre os evangelhos vai trazer informações semelhantes, como é a repetição desse texto aqui, como também eles vão trazer informações que outros evangelhos não vão trazer. Mas isso não soa contraditório. Para os críticos, sim, e aí a Bíblia contém erro. Mas não é dessa forma. Os evangelhos se complementam, são vários relatos de episódios em que os seus escritores estão escrevendo de acordo com a visão e o momento em que eles estavam escrevendo. Então o verso 3, o capítulo 6 do Evangelho de Marcos nos diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele, além de uma informação ainda complementar no verso de número 3. Então o Judas que escreve é irmão de Cristo, não é apóstolo e é irmão do Senhor Jesus. Mas olha como ele lida com a questão da humildade. Ele abre a sua epístola dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Se há um privilégio para você, meu irmão, para todos nós, e para todos os pastores e oficiais que Deus institui sobre sua igreja,
é o fato de sermos chamados de servos de Jesus Cristo. Me alegra saber ser chamado de servo. Eu me alegro em dizer, eu sou servo de Jesus Cristo. A igreja é serva de Jesus Cristo. Nenhum outro título pode sobrepujar esse grande privilégio que hoje nós temos de abrir a nossa boca e dizer, eu sou servo de Cristo Jesus. É isso que Judas tem no seu coração. Ele não se identifica como o irmão de Cristo. Ele está dizendo, eu sou servo. Isso me faz lembrar uma história que o pregador Joel Bick contou em uma de suas pregações acerca de um empresário que, num leilão de comércio de escravos, ele está ali para comprar um escravo. E aquela escrava que está sendo leiloada, ela é arrematada por um valor que aquele empresário havia determinado. Nenhum outro levantou uma oferta maior. Ele arremata aquela escrava. E quando aquela escrava vem de forma totalmente enraivada, sabe que vai ser escrava daquele senhor, então ela vem até o encontro dele, ele leva ela para um certo lugar para dizer a ela o motivo por que ele comprou aquela escrava, e aquela escrava vai e cospe na sua cara. Antes dele levantar novamente a sua voz em direção àquela escrava, ela novamente se dirige a ele e cospe na cara dele. Ele espera mais um momento e diz, o motivo pelo qual eu comprei você foi para que você pudesse ser livre. Após aquela escrava ouvir essa expressão, essa mensagem daquele empresário, daquele senhor, ela diz, permita-me que eu seja escrava tua. Porque é isso que Cristo faz conosco. Quando nós somos libertados por Ele, nós temos dele a alegria para poder ser os seus escravos. Somos escravos de Cristo, mas livres para viver para Ele, não livres para viver segundo o nosso bel prazer. Então Judas, sendo escravo de Cristo, servo de Cristo, a palavra aqui que é colocada como servo, tem esse aspecto de ser escravo. Nós temos ainda algumas informações sobre a questão da própria epístola. Por exemplo, a quem Judas destina essa carta? Ele não está destinando a carta para um público geograficamente, como por exemplo Paulo faz nas igrejas da Galácia. Ele destina uma carta para ela circular por todo o território da Galácia. Aqui Judas não escreve para uma igreja local, para uma igreja onde estivesse alocada em um território geográfico. Não, Judas está escrevendo para o povo de Deus. E como é que nós sabemos disso? Você vai observar, voltando lá para a carta de Judas, as informações seguintes ainda no primeiro verso. Olha como ele diz no seu prefácio a quem ele escreve. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele está escrevendo para a igreja da época, a igreja visível e a igreja invisível, a igreja de todos os tempos, a igreja que certamente teria a alegria de ler esse conteúdo tão importante para os nossos dias que Judas escreveu. O que é importante notar no início é que Judas descreve a quem ele está escrevendo. Ele está colocando termos bem definidos sobre quem é esse povo. Então a primeira coisa que ele diz eu estou escrevendo para aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que foram chamados pela graça do Evangelho. Irmãos, como nós observamos na estrutura só desse prefácio, o estabelecimento de doutrinas importantes antes do que Judas vai falar posteriormente. Antes do autor aplicar a exortação, ele vai tratar de doutrinas fundamentais ao cristianismo, de doutrinas que não podem ser jamais negociadas. Então a expressão aqui, chamados por Deus, tem exatamente o aspecto da expressão da vocação eficaz. Aqueles que foram chamados por Deus, não aqueles que
decidiram de alguma maneira fazer parte de alguma religião e pensar que por ali, por aquele caminho, eles podem ter acesso à presença de Deus, como diz o slogan do ecumenismo. Não. Para essa questão do ecumenismo, nós temos duas verdades a ser ditas. A primeira delas: só há um caminho para Deus, e o caminho para Deus foi estabelecido por Ele próprio, que é o seu Filho Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fora de Cristo não há nenhum outro caminho, fora de Cristo não há nenhum outro mediador, fora de Cristo não há nenhum outro Salvador e nenhum outro Redentor. Mas também há uma outra verdade a ser dita sobre todos os caminhos levam a Deus. É fato que um dia todas as pessoas haverão de encontrar com Cristo, sejam para serem julgadas e lançadas no inferno e serem ali condenadas, como também para encontrar com Cristo e então poder serem receptáculo da glória que o próprio Deus reservou para o seu povo. Então, de alguma forma, as pessoas um dia, todas as pessoas encontrarão a Deus, ou para serem salvas eternamente, ou para serem julgadas pelos seus próprios pecados. E então aqueles que são chamados por Deus são exatamente aqueles a quem o evangelho da glória e da graça de Deus resplandeceu. Aqueles que foram levados pelo Espírito Santo a crer na fé salvífica, não a crer numa fé qualquer, mas a crer no Evangelho. Os que estão recebendo esta carta são aqueles que acreditaram no Evangelho. Chamados por Deus, também amados em Deus Pai, é a segunda característica desses irmãos que recebem a carta. Eles foram chamados por Deus, mas Judas se agrada em dizer, eles não só foram chamados, eles foram amados por Deus. O amor de Deus, ele flui com maior profundidade aqueles que foram eleitos por Ele. Deus ama aqueles que são objetos do seu amor salvífico. Cristo Jesus, quando Ele veio ao mundo, lá em João capítulo 3, Ele não morre por todas as pessoas. O amor de Deus ali, demonstrado no sacrifício do seu Filho, está caracterizado que Ele morreu por aqueles que creem. Aqueles que creem aqueles que serão salvos. Aqueles que creem aqueles que serão chamados. Esses que são chamados serão aqueles que continuarão guardados até o fim. Então o amor de Deus, de uma maneira mais especial, se assim podemos chamar, o amor salvífico, ele é exatamente por aqueles por quem o seu Filho derramou o seu sangue. E nós veremos daqui mais à frente que esse amor divino, esse amor divino que salva, ele não é o mesmo amor por todas as pessoas. Se assim fosse, todas as pessoas seriam salvas. O mundo inteiro seria salvo por conta do grande amor divino. Mas a ênfase do amor de Deus pela Igreja de Cristo, pelos seus filhos, por aqueles que foram chamados, está demonstrado exatamente naqueles por quem o seu Filho Jesus Cristo morreu. Amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui, basicamente, Judas, em um texto só, ele apresenta verdades do papel da Trindade na salvação. Guardados por Jesus Cristo. Ele começa falando sobre ser guardado por Cristo e ele vai terminar essa carta falando sobre o fato de ser guardado por Deus diante da dissimulação dos homens que pervertem a verdade de Deus em mentira. Então, nos versos finais da carta, ele vai deixar isso muito claro. Verso 24 até o verso 25, ele vai falar novamente, retomar esse tema de sermos guardados por Deus, de cometer qualquer tropeço. Verso 24 ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então veja, irmãos, chamados, amados e guardados. A única coisa que nos dá a garantia de que nós não incorreremos pelos ventos de doutrinas, de que nós não seremos levados pelas filosofias desse mundo, é o fato de que Deus está nos guardando. Você está aqui hoje porque Deus tem lhe guardado.
Uma das grandes alegrias que nós temos é de estarmos diante de uma igreja que preza e que zela pela verdade. Devemos alegrar o nosso coração por nós não estarmos hoje debaixo de religiões, de padrões, de teólogos que não têm nenhum zelo com a palavra, que não estão debaixo da condição do Evangelho, e nós não estarmos ali. Eu não estou falando de a privatização de igrejas, como aquela igreja como sendo a única detentora da verdade. Mas eu estou levando você à compreensão de que você deveria alegrar o seu coração pelo fato hoje de você não estar debaixo do bandismo, debaixo de religiões afro, de religiões científicas, inclusive, debaixo do mormonismo, do testemunho de Jeová, de tantos outros que demandam inverdades, mas que usam a Escritura para levar uma multidão ao erro, a manipulação de massas ao erro. Nós fomos chamados, amados por Deus, e nós estamos sendo guardados. E aí o Judas coloca no verso 2, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele fecha o prefácio e agora ele chama a atenção do seu povo, uma vez que ele diz: vocês foram chamados, vocês têm a alegria de terem sido separados por Deus para viver para Ele. Vocês não andam mais segundo o curso desse mundo, vocês estão guardados pelo poder de Cristo Jesus através do seu Evangelho. Ele inicia o verso de número 3 dizendo: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pastoralmente, Judas pretende pregar um sermão para a igreja e ensinar-lhes sobre a salvação. Você vê que ele começou sobre todos os temas da salvação. Basicamente um resumo do que Paulo faz no capítulo 8. Fomos predestinados, chamados, justificados, glorificados. Aqui Judas, de uma forma mais simples, diz: nós somos chamados, nós fomos amados por Deus, nós estamos sendo guardados por Ele. E aí ele tenta ensinar aquela igreja sobre a salvação, sobre aspectos da salvação. A comum salvação que faz parte do entendimento da fé cristã. Mas observe como as demandas lá fora também trazem a motivação pastoral de Judas para falar ao seu povo sobre a penetração de indivíduos dentro da igreja que estão desvirtuando as doutrinas bíblicas, a verdade de Deus. Ele ia falar sobre um assunto, mas ele dá uma pausa e diz: eu queria ensinar-vos sobre esse assunto, mas agora eu quero chamá-los a atenção acerca de outro assunto. Veja como é importante, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre haverá de nos ensinar sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre a era que nós estamos vivendo, sobre os problemas que nós vivemos em família no hoje, nesse século que nós vivemos, diante desse espírito que move a visão das pessoas, sobre o caos político, sobre o caos religioso, sobre esse buffet religioso que tem sido apresentado, um cristianismo a gosto das pessoas, a gosto do freguês, como alguns queiram dizer, essas circunstâncias à nossa volta. A palavra de Deus, por ser viva e eficaz, ela sempre haverá de nos instruir sobre todas as circunstâncias que nós vivemos em nossa era, vivemos em nosso tempo. E é exatamente por causa da demanda externa que traz complicações internas que Judas dá uma trégua sobre o que ele estava falando para exortar a igreja sobre um tema importante acerca da apostasia do Evangelho. Então notem, empenhei toda a diligência, ou seja, ele estava labutando em toda uma questão de ensino acerca da salvação para os irmãos, mas ele se sente obrigado. Verso 3, ele diz: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos
a batalhardes. A palavra batalhardes aqui, ela é descrita dentro de um clima militar. Ou seja, nós somos igreja, mas nós estamos também dentro de uma condição de exército do Senhor. Nós não podemos esperar que somente um dos nossos irmãos guerreiem pela fé. Nós não podemos esperar que somente o pastor, os presbíteros, os oficiais se imponham para defender a fé cristã. Não, pelo contrário, somos todos nós. Daí a importância de cada vez mais estarmos sendo instruídos em sua palavra, de sermos devotos naquilo que deve nortear a nossa vida através dos estudos bíblicos, através dos cultos que tem na igreja que vai nos instruir. A importância da busca pelo conhecimento da palavra solidifica a nossa fé. Então, uma vez que nós estamos alicerçados na palavra, nós temos respaldo para defender aquilo que nós cremos. Faça uma autoanálise agora e veja quantas oportunidades Deus te concedeu em que você poderia ter falado em defesa do Evangelho e você ou achou que não podia por vergonha, ou achou que não tinha conhecimento suficiente para debater naquele momento, ou achou que não seria você a fazer isso, mas uma outra pessoa mais gabaritada para isso. Veja quantas oportunidades às vezes nós perdemos. Com isso, não estou querendo dizer que nós devemos sair em todos os lugares abrindo a boca para falar da verdade de Deus. Até porque para falar a verdade nós precisamos do momento oportuno, para não andarmos na imprudência. Mas somos nós, irmãos. Judas está escrevendo à igreja dizendo: eu convoco vocês a batalhar pela fé, a sair da inércia. E não é para estar comprando briga lá fora, mas para defender o que é essencial. E nem sempre precisa ser lá fora, às vezes precisa ser dentro da nossa própria casa, diante dos nossos. E se possível for, até mesmo nas academias. Se possível for, diante dos nossos amigos. Não deixarmos com que a cultura lá fora, de alguma maneira, influencie o nosso pensamento. Mas pelo contrário, não. Com uma cultura cristã, com a cosmovisão cristã, com os preceitos bíblicos, com os valores da palavra, de alguma maneira nós produzimos transformação no ambiente externo onde nós vivemos. Ser chamado a batalhar, a essa exortação que Judas nos convoca, exortando-vos a batalhardes, é guerrear pela verdade. É guerrear não só pela verdade, mas com a verdade também. Trazer a verdade à conversa e falar da verdade de Deus como sendo aquilo que você põe as suas convicções, como sendo aquilo pelo que você vive. Os autores que falam muito sobre cosmovisão, eles dizem: aquilo que você crê define aquilo que você é. Aquilo que você acredita interfere totalmente no seu estilo de vida. Nós não podemos ficar na inércia, nós devemos nos impor quando necessário for, em defesa da verdade, em defesa da palavra de Deus. Vivemos num mundo onde constantemente o Evangelho tem sido levado à banalização, à comercialização da fé, a um misticismo religioso desenfreado, sincretismo dentro da igreja. Cultos, como eu falei semana passada lá na congregação, pasmem. Igrejas fazendo cultos dog, colocando animais numa visão de aberração sobre culto. Mas não somente sobre culto, sobre o próprio Deus, sobre doutrinas elementares da fé cristã. E como nós precisamos guerrear por aquilo que nós acreditamos. Não temer falar a verdade quando a verdade exige ser dita. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos deixar com que a mentira, principalmente a mentira de falsos líderes,
adentrando dentro da igreja. Se você conhece pessoas não cristãs, mas quando elas veem escândalos por pessoas ditas evangélicas, sendo elas não cristãs, sabe quantas vezes elas vão ter o discernimento de dizer: é porque igreja A, eu sei que ela é a igreja certa. Não, ela vai pegar todas as igrejas, todos os pastores, todos os membros, todos os cristãos e vai colocar tudo na mesma balança. Nós terminamos recebendo a culpa, recebendo os efeitos de atos não cristãos feitos lá fora por pessoas que não temem a Deus, e automaticamente o mundo vai olhar para a igreja, para o cristão, para o cristianismo como sendo todos pesando na mesma balança. Daí então, irmãos, quando nós vemos que o mundo observa essa manipulação das massas, através da própria literatura, escritos, pregações não bíblicas, ensinos nas TVs em horários nobres, ensinando uma espécie de barganha das bênçãos divinas. Você tem que dar isso para você receber isso, você tem que fazer assim para ser curado, para receber uma casa, para ser assim, você tem que fazer a confissão positiva, coloque Deus no canto da parede e diga: não, você tem que me dar, porque você disse que seria abençoado com toda sorte de bênção. E essas coisas fazendo parte da mentalidade de muita gente, a manipulação de muitas pessoas que acreditam nessas coisas como sendo verdades. Então todos nós estamos aqui, somos instruídos na luz da Escritura, mas lá fora somos eu e você. Lá fora somos nós, um arauto divino em defesa da palavra de Deus. Lá fora somos nós a levantar os valores de Deus, a sua palavra, diante das pessoas que nos cercam. Daquelas pessoas que desavisadamente começam a colocar os cristãos numa única balança quando vê que um fulaninho ali fez isso, fez aquilo. Somos nós não podemos nos silenciar, nos envergonhar, inclusive, com prudência e com amor. Nós devemos defender o evangelho que nós acreditamos. Afinal, nós cremos no evangelho, nós vivemos nele, nós vivemos por ele. Então, no momento em que ele exigir uma defesa, seremos nós que assim deveremos fazer em defesa do evangelho. Mas defender o quê? É o que Judas coloca em questão: exortando-vos a batalhardes diligentemente. Não é de qualquer forma, não é de forma aleatória, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé aqui não é o ato de crer, mas o conteúdo do ato de crer. A fé aqui tem um aspecto de ensino, tem um aspecto de conjunto de doutrinas, tem a ver com o que você conhece para você acreditar. Todas as religiões, todas as seitas trabalham com algum conteúdo. E algumas delas vão usar livros sagrados, inclusive, como por exemplo o Alcorão. O budismo, que usa um outro escrito sagrado. Vem outras seitas que usam a Bíblia e mais um livro. Como por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia, que usa a Escritura, mas ao mesmo tempo usa os escritos de Ellen White. O mormonismo, que usa não a Escritura, mas usa os escritos do Joseph Smith. Os testemunhos de Jeová, que usa de alguma maneira ainda a Escritura, a tradução do Novo Mundo, e agrega à Escritura também os escritos de Charles Taze Russell, o fundador dos testemunhos de Jeová. Eles têm material pelos quais eles vão depositar a sua fé. Então, aquilo que você defende é exatamente a fé no seu aspecto doutrinário. Veja que grande alegria, irmãos, nós tivemos diversos concílios na história para preservar a pureza das doutrinas, para preservar a pureza daquilo que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos. Concílios que levaram tempo, as confissões reformadas, os concílios que houveram na história da igreja, tantos documentos importantes, como o próprio cânon moratoriano, que validou na história da igreja, logo no início da história da igreja, a carta de Judas, porque era muito questionável também os escritos de Judas.
Então esses documentos eles vão fazendo parte da história para que nós lembremos da importância da nossa fé também através do seu registro histórico. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, estudarmos a sua palavra, sermos instruídos por ela, para que não sejamos presa fácil e levados pelos ensinos antibíblicos que está sendo difundido em larga escala aí fora. A fé aqui é exatamente o seu aspecto doutrinário. Eu queria que você abrisse aí a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, para que você entenda que a fé que o autor da carta está destacando aqui é a fé no seu aspecto de ensino, de doutrina, não o ato de crer em si, mas o ato fundamentado em um ensino. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 13. Capítulo 16, versículo 13 nos diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, firmes na doutrina, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Permaneçam firmes na fé que vocês receberam, que foram ensinados, instruídos, conduzidos e guiados por ela. Vá agora para Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Colossenses, capítulo 1, verso 23. Colossenses, capítulo 1, verso 23, que diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E mais um último texto sobre esse aspecto da fé como doutrina. Volte agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o verso de número 7. Capítulo 6 de Atos, o versículo de número 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a fé aqui tem todo um aspecto de ensino, de doutrina do Evangelho. Uma igreja que permanece firme é uma igreja que está firmada nos alicerces doutrinários. Se nós não tivermos o ensino da doutrina, qualquer igreja é muito facilmente conduzida para o engano. Quanto mais nós somos ensinados e instruídos na palavra, mais nós estaremos firmes naquilo que nós somos ensinados. Então nós devemos nos alegrar o nosso coração, pelo fato de cada vez mais estarmos crescendo na fé, firmando os nossos passos no Evangelho, mediante aquilo que nós temos aprendido. Faça uma retrospectiva de 10 anos para cá, talvez, se você já tenha uma certa idade ou já passou de 10 anos no Evangelho. Faça uma retrospectiva, o quanto você já aprendeu da palavra de Deus nesses últimos anos até o presente momento. Quanto você já aprendeu de Deus? O quanto você ainda tem para aprender mais do Senhor? O quanto nós vamos aprender na medida em que vamos conhecendo mais a Deus? Essas coisas firmam a nossa caminhada, nos firmam no verdadeiro Evangelho, nos imuniza de qualquer tipo de dissimulação, de engano operada pelos falsos líderes e falsos mestres. Volte para Judas, o versículo 3 ainda. Pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa doutrina ela não foi entregue a todas as pessoas, ela foi ensinada àqueles que foram separadas por Deus,
para velarem por ela, para prezarem por ela. Após Judas mencionar o fato de que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados acerca da fé cristã, muita gente querendo desvirtuar o ensino, o que não é somente de hoje, mas a época em que os autores escreveram as cartas, eles mesmos estavam escrevendo com uma tônica apologética, porque muitos falsos ensinos estavam presentes naquela época. E isso perpassa pelos tempos, e nós recebemos essa mensagem exatamente diante também de uma situação completamente difícil, no sentido de igreja. Por quê? Porque muitos se infiltram dentro das igrejas, porque muitos levam o nome de evangelho, colocam suas placas identificando de alguma maneira a palavra de Deus, e ali se intitulam como igrejas e ensinam aberrações e desvirtuam as pessoas do caminho da verdade, levam as pessoas à mentira, engodam as pessoas com historinhas que não têm nenhum fundamento bíblico, iludibriam a mentalidade das pessoas que estão de alguma maneira solapadas pela própria vida, pelo sofrimento, pelas decepções, e aí criam toda uma estratégia psicoterapêutica para trazer essas pessoas a acreditarem em muitas coisas que a palavra de Deus jamais ensinou. Aí o discípulo Judas vai encerrar o verso 4 nos dizendo quem são essas pessoas e o que elas fazem, como elas agem na igreja, no seio da igreja de Cristo. Ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, dissimulados, ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecer uma seita? Você quer saber? Se você tem dúvida de alguma maneira ainda sobre a igreja verdadeira, você quer conhecer uma seita? Veja o que ela fala sobre a graça de Deus. Veja como ela ensina sobre a salvação. Veja como ela ensina sobre a vida após a morte. Veja o que ela ensina sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Joel Osteen é um dos maiores falsos profetas dos Estados Unidos. Pastor da igreja Lakewood, que tem milhões de pessoas seguidoras dessa igreja. Ele consegue alcançar muitos países pelo mundo afora com seu canal de televisão. E sabe o que foi que ele disse? Na minha igreja, eu não falo de pecado, eu falo sobre a bondade de Deus. Uma meia verdade. É importante falar da bondade de Deus, mas como eu e você e o mundo lá fora conhecerá a bondade de Deus se nós não soubermos quão pecadores nós somos? Quão miseráveis nós somos, quão dependentes dessa bondade graciosa, divina sobre nós temos de Deus, como nós estamos numa condição caída, dependendo e precisando de um favor divino. Como nós saberemos sobre a bondade se nós não conhecemos o lado negro da nossa história? Como nós veremos o brilho da graça se nós não entendemos a negritude do nosso pecado? Então um homem que ensina meias verdades e que não ensina toda a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, ele leva milhões de pessoas ao erro. Ele iludibria milhões de corações a firmarem a sua fé naquilo que não lhes dará o conhecimento salvífico. Mas não somente ele. Eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre muitas outras situações. James Warren, esqueci o último nome dele, mas muito conhecido como James Warren Jones. Por causa do seu entendimento teológico de alguma coisa sobre a Escritura, ele levou aproximadamente 1000 pessoas a se suicidarem em nome de uma fé que jamais a Escritura ensinou. E essas pessoas acreditaram, se suicidaram, até o ponto em que dizem que ele mesmo, em um dado momento, como sendo o líder da igreja chamada Templo de Todos os Povos, ele mesmo se suicida com um tiro na cabeça. Que tipo de fé é essa, irmãos?
Que tipo de doutrina é essa que se ensina por aí afora, levando as pessoas a darem cabo da sua própria vida, em nome daquilo que elas acreditam? O mundo lá fora está um caos. Nunca se viu um momento tão necessário de sabermos mais do Evangelho. Eu lembro de um pregador que disse assim: se nós passássemos aqui 100 anos falando sobre o Evangelho, todos os pregadores do mundo falando sobre o Evangelho, nós não dissecaríamos todo o conteúdo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele envolve toda a Escritura. Como nós precisamos voltar mais à palavra de Deus e aprender os rudimentos, os fundamentos, os alicerces que mantêm a minha vida, a sua vida, a vida da igreja de pé. Falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas andam circulando pelo nosso Brasil, andam circulando pela nossa cidade, ensinando muitos aquilo que a palavra de Deus não ensina, comercializando a fé, levando as pessoas a acreditarem em experiências transcendentais, até o ponto de pessoas dizerem que já foram até o céu. Outras dizerem que já foram até o inferno e tiveram grandes revelações do inferno e voltaram à vida para dizer ao povo como deviam viver por causa dessas revelações que elas tiveram. Outras que foram até o céu e lá viram coisas grandiosas, parecendo até uma espécie de experiência que o apóstolo Paulo teve, e voltaram para trazer essas novas revelações às pessoas, e muita gente acredita. E a pergunta que eu faço: por que essas pessoas acreditam em falsos ensinos? Por que essas pessoas são conduzidas de maneira muito fácil para esses ensinos errados? Por que essas pessoas estão preenchendo templos suntuosos? Megas igrejas são construídas para exatamente acomodar milhares de pessoas. Porque falsos ensinos estão sendo ensinados. Por que falsos ensinos? Por conta de falsos mestres. Falsos profetas ensinando falsos evangelhos vai gerar falsas conversões. Você entende a gravidade disso, meu irmão? Você compreende a importância de você ser instruído na verdade, mas ao mesmo tempo olhar para a sua volta e ver que pessoas estão sendo conduzidas para longe do Evangelho. Todo ensino que tirar Cristo do seu escopo, não existe verdade ali. Dissimulados. Eles parecem até ministros de justiça. Eles parecem ser pastores que têm algum zelo pelas ovelhas. Mas olha como Judas ele é veemente no que ele afirma. Judas não faz o que Paulo faz em um dado momento. Porque nós não devemos temer em apontar quem são esses líderes e falsos mestres que enganam o povo. Paulo disse uma vez: Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou. Ele está identificando uma pessoa que tem um nome, que o que ele fez gerou consequências na vida de Paulo. Ele me abandonou, ele abandonou a missão que nós tínhamos. Demas, ele amou o presente século. Judas não faz o que Paulo faz aqui, mas Judas diz assim: estes homens que pervertem a verdade de Deus, eles foram separados para a condenação desde antes dos tempos serem estabelecidos. Eles estão acumulando ira sobre si, irmãos. Eles não são enganados do erro que eles estão ensinando. Eles podem até não conhecer a totalidade da verdade da Escritura, mas eles são conscientes do erro que eles estão cometendo. O Senhor os separou para a condenação. Assim como Deus separou, vê o contraste agora, separou um povo santo para ser seu, mas ao mesmo tempo ele separou homens ímpios, dissimulados, para serem condenados. E veja as palavras que Judas utilizou. Esses indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. É aquele indivíduo que diz assim: eu sei que Deus é bom, gracioso, me salvou,
mas eu vou fazer o que eu quero, e faz o que quer, e vive uma vida libertina. Ele está enquadrado aqui. Ele está confundido graça com licenciosidade. Eles negam o nosso soberano, o Senhor Jesus Cristo. Não passam de falsos líderes, nuvens sem água, árvores sem frutos, estrelas sem brilho. São palavras de Judas nos próximos versos. Você deve orar, irmão. Você deve orar para que Deus levante homens que não temam até perder a cabeça para falarem a verdade. Nós devemos orar para que Deus levante homens que falem a verdade, que ensinem a palavra, que preguem o evangelho, que não entrem em negociatas, que não dê as mãos em ecumenismo lá fora, que levem em bom termo todo o ensino doutrinário da Escritura. Nós devemos orar por isso. Nós estamos aqui e alegres porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, que confirma com o nosso espírito a verdade que nós estamos aprendendo. Mas por outro lado tem muitas pessoas que estão sendo conduzidas ao erro, sendo levadas à mentira. E nós devemos orar para que Deus abra os olhos dessas pessoas que estão preenchendo os grandes templos que não falam a verdade do Evangelho. Nós precisamos que Deus levante homens que sejam zelosos pelo ensino, que ensinem a igreja, que preguem o evangelho, que levem a verdade de Deus para as famílias, para as camadas da sociedade, que falem sem temer qualquer coisa que seja, mas que priorizem o chamado de ensinar a verdade de Deus nesse mundo caído. Se nós não fizermos isso, irmão, nós temos quem faça o contrário. O mundo está lá fora se acabando, se destruindo. E se nós que somos igreja não fizermos isso, quem fará? Não é a igreja coluna e baluarte da verdade? Oremos para que Deus nos dê homens como João Calvino. Oremos para que Deus nos dê homem como George Whitefield. Oremos para que Deus nos dê homem como Samuel Rutherford. Oremos para que Deus nos dê homem como John Owen. Oremos para que Deus nos dê homem como Martinho Lutero, como Zwinglio. Oremos para que Deus nos dê homem que não temam a qualquer que seja a represália, a perseguição, mas que falem a verdade do púlpito, com a palavra de Deus conduzam a igreja. A igreja vai permanecer de pé se ela for ensinada, doutrinada e instruída na palavra de Deus. Nós devemos amar quando nós estivermos sendo instruídos doutrinariamente. Não importa quantas vezes você ouviu já falar sobre culto a Deus, sobre o amor de Deus, sobre o perdão divino, sobre trindade, sobre salvação, evangelho, Jesus Cristo, santificação, perseverança, chamado, glorificação, justificação. Não importa quantas vezes nós temos ouvido, e até o último dia da nossa vida nós devemos desejar ouvir toda a verdade de Deus através do ensino da sua palavra nesse sentido. Exultar o nosso coração, porque nós não estamos sendo conduzidos pelo engano para sermos condenados. Que Deus nos dê, irmãos, e Ele tem nos dado ainda um remanescente fiel, para a alegria da igreja. Ele tem espalhado os seus filhos, os seus servos, pelos lugares longínquos, levantado homens comprometidos com o Evangelho. Mas não pense que essa é uma tarefa só dos pastores e pregadores. Essa é uma tarefa da igreja. Batalhar pela fé é uma responsabilidade minha e sua. Que Deus nos dê, irmãos, a graça de sermos instruídos, aprendermos suas verdades e difundi-la pelo mundo aí fora. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós te glorificamos, ó Deus. O teu nome ser sempre glorificado quando tua palavra foi ensinada. Cristo ser exaltado e as tuas ovelhas edificadas. Nosso coração exulta de alegria, porque se exortados somos, assim somos por conta do teu amor para com os teus servos, para com a tua igreja. Oramos ao Senhor em nome de Cristo, aquele que nos guarda
de todas as heresias, de todos os falsos ensinos, e nos mantém firmes até o fim. Em nome dele oramos. Amém. Vamos de pé, irmãos, responder a pregação da palavra, cantando o Salmo de número 140.